Olá! Hoje a gente vai fundo em um dos maiores e mais bizarros mistérios da Idade Média, a morte de um imperador. Imaginem a cena. 10 de junho de 1190. Um líder superpoderoso, um rio que parecia inofensivo, mas que era traiçoeiro. Tudo estava pronto para um grande momento da história. Só que o final ninguém poderia prever. Então, fica a pergunta que não quer calar há séculos. O que realmente aconteceu com o imperador Frederico Barbarossa? Foi só um acidente? Um mal súbito? Ou será que tem algo a mais aí? Bora investigar isso juntos? Olha, para entender como ele morreu, a gente precisa primeiro entender o que ele estava fazendo ali. A missão dele. Frederico Barbarossa era nada mais, nada menos que o imperador do Sacro Império Romano Germânico. Basicamente, o chefão de uma área enorme ali na Europa Central. E ele, já com quase 70 anos, resolveu encarar a Terceira Cruzada. Pensa na demonstração de poder e de fé, claro. O contexto era o seguinte: Jerusalém tinha caído nas mãos de Saladino em 1187. Isso foi um baque gigantesco para o mundo cristão. A reação? Os Vingadores da época se juntaram. Barbarossa, o Ricardo Coração de Leão da Inglaterra e o Filipe II da França. O objetivo deles era um só, bem claro e gigantesco: retomar Jerusalém. E quando a gente fala que Barbarossa foi, ele não foi de brincadeira. Ele estava na frente do maior exército de todos, com cerca de 15 mil homens. É gente pra caramba. Era uma força colossal, sabe? A maior esperança da cristandade e a prova do poder do império dele. Só que a viagem foi um pesadelo. Mais de um ano marchando a pé, cruzando a região da Anatólia. Eles não lutaram só contra os turcos, não. Eles lutaram contra um calor infernal, contra a fome, contra doenças, emboscadas o tempo todo. Então, quando eles finalmente chegaram no último obstáculo, o exército já estava no limite, completamente exausto. E é aí que a gente chega no ponto central da nossa história. O obstáculo final, o rio Salef. Hoje ele tem outro nome, Göksu, lá na Turquia. Parecia só mais um rio para atravessar, né? Mas não, aquele rio se tornaria a sepultura de um imperador. E o que Barbarossa fez? Bom, a atitude dele diz tudo sobre quem ele era. Mesmo cansado, já um senhor de idade, ele fez questão de ser o primeiro a atravessar. Queria dar um exemplo, sabe? Manter o moral da tropa lá em cima. Só que, ironicamente, essa coragem toda pode ter sido exatamente o que selou o destino dele. Então, como ele morreu? É exatamente aqui que a coisa fica misteriosa. A morte repentina de um cara desse calibre, claro, gerou uma confusão danada. Começaram a surgir várias versões da história. Os relatos da época não batem, sabe? Deixaram pra gente um verdadeiro quebra-cabeça. Basicamente, a gente tem três teorias principais na mesa. A primeira é a mais comum, digamos assim: afogamento. Ele caiu do cavalo, a armadura pesada o puxou para baixo e a correnteza fez o resto. A segunda teoria é médica, um ataque cardíaco. Pensa só, um senhor de quase 70 anos, exausto, entrando na água gelada, o corpo não aguentou. E a terceira é mais simbólica, teria sido a vontade de Deus. Alguns viram como um castigo divino, outros como o sacrifício máximo de um guerreiro cristão. Mas olha, não importa muito qual foi a causa, porque o efeito foi o mesmo, imediato e devastador. A morte do líder simplesmente jogou o maior exército da cruzada num caos total. O exército se desfez. Foi muito rápido. Sem o comandante, a maior parte dos soldados ou deu meia volta e foi para casa, ou morreu no caminho. De doença em ataques, uma parte minúscula continuou a jornada. Foi como se a espinha dorsal da cruzada tivesse sido arrancada. E a situação ficou ainda mais bizarra. Para tentar preservar o corpo do imperador para levar adiante, debaixo daquele calor todo, eles usaram um método medieval que pra gente hoje é chocante. Eles basicamente ferveram o corpo para separar a carne dos ossos. A carne e os órgãos foram enterrados ali mesmo. Só os ossos seguiram viagem. É um final bem macabro, né? E o resultado final para a missão foi um desastre. O Ricardo Coração de Leão até conseguiu umas vitórias, mas sem a força gigantesca dos alemães, a cruzada nunca mais foi a mesma. O grande objetivo, que era retomar Jerusalém, falhou. A gente fica só imaginando o que teria acontecido se Barbarossa tivesse chegado lá, né? Mas a história dele não acaba com ossos sendo levados pelo deserto. Pelo contrário, a morte trágica dele foi, na verdade, o começo de uma das maiores lendas da Europa. E que mito é esse? É o seguinte: em vez de aceitar uma morte meio
Sem glamour e um fracasso militar, o povo transformou ele numa espécie de herói adormecido. A lenda diz que Barbarossa não morreu. Ele está dormindo numa caverna, numa montanha, e a barba dele continua crescendo, já dando a volta na mesa de pedra. E um dia, quando o povo mais precisar, ele vai acordar para restaurar a glória da nação. E o mais interessante é que essa lenda foi se adaptando com o tempo. Na Idade Média, era sobre esperança. Chegou o século XIX e o mito virou um símbolo poderoso para a unificação da Alemanha. Já no século XX, a história foi usada até como propaganda política, o que mostra como o mito pode ser poderoso e maleável. Então, no fim das contas, a gente tem um contraste incrível. De um lado, a realidade histórica. O imperador, já idoso, que morre de um jeito trágico, quase bobo. Do outro, o legado mítico. Um herói imortal, um símbolo de esperança, que se tornou maior que a própria história. Então, quem foi ele? Herói, mártir ou mito? A verdade é que ele acabou virando tudo isso. A morte estranha dele não foi o fim da linha, foi uma transformação. E nos mostra como, às vezes, a lenda que se cria em torno de uma pessoa pode se tornar muito mais poderosa do que a pessoa jamais foi em vida. Toda essa análise que a gente fez hoje tem como fonte o nosso site, o História Medieval. Se curtiu desvendar esse mistério com a gente, deixa um like aqui para fortalecer e se inscreve no canal para não perder as próximas investigações históricas. A gente se vê!